nome é Júlio César e eu vou falar de maneira superficial sobre os princípios SOLID, agora nesse papo reto. Qual é a motivação, né, de adaptar o seu código a utilizar os princípios SOLID? Primeiramente, é a utilização de boas práticas de orientação a objeto, né? Então, se você quer ter um projeto de qualidade, você ter algo que seja bom para você dar manutenção, para você realmente manter, né? Você tem esse ponto positivo ao aplicar os princípios SOLID, né? Consequentemente, o seu código, a chance dele estar sempre brilhando é bem alta, uma vez que você está visando a qualidade além da quantidade. E isso que acontece, a gente pode ver na imagem da direita, é um exemplo do que acontece quando uma coisa é feita sem muito planejamento, sem se importar muito com a qualidade, né? Eu tenho certeza que se nós fôssemos eletricistas, a gente não ia gostar muito de trabalhar nesse sistema de cabeamento elétrico, né? Em contrapartida, se fôssemos eletricistas, nós adoraríamos ter uma tarefa neste poste aqui, né? Porque está tudo muito bem organizado, tudo muito bem tagueado, tudo tem etiqueta, está tudo bem fácil da gente manter, que afinal essa é a nossa missão como desenvolvedor, né? E nós mantermos funcionando e melhorando, né? E também se eu agora pessoalmente, né, se eu fosse um eletricista e eu tivesse que trabalhar no sistema de cabos da imagem antiga, a minha única tarefa na qual eu ficaria feliz de fazer era de derrubar aquele poste, para ser sincero. Mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouco sobre princípios de orientação a objeto que tem a ver com SOLID, né? Primeiro é a coesão, que também foi falada na apresentação anterior, né? Uma classe, ela deve ter um propósito, né? Então, o que isso significa? Uma classe, seja lá qual for, ela tem que ter coesão, né, no contexto. Ou seja, seus atributos e métodos, obviamente, têm que fazer sentido para aquela classe. O nome pouco importa. Você pode abreviar o nome da sua classe, você pode dar um nome bem grande para ela, mas o importante é você fazer com que essa classe tenha uma só responsabilidade, um só propósito. Por exemplo, uma classe vamos supor até na vida real, né? Um atendente de balcão de uma loja não deve ser responsável pela contratação de novos funcionários, né? E o mesmo se aplica na orientação a objetos. Imagina uma classe atendente de balcão. Não faz sentido essa classe ter um método dentro dela, onde ela é responsável por todo o processamento, né? Na qual essa classe ela realiza uma ação de fazer o pagamento dos outros funcionários ou pagar contas, né? Isso tem a ver muito com a coesão e posteriormente eu vou explicar o que tem a ver com o SOLID. O encapsulamento, né, que é uma coisa muito importante, né, para a orientação a objetos, que é você proteger as suas classes de influências, né? Então, de você evitar que a sua classe ela sofra alterações por, por de fora dela, né? Então, você garante que a sua classe ela só vai alterar se for pedida e ela mesma vai alterar. Então, ela tem essa responsabilidade, né? Alterar algum valor, eu digo no caso. E o acoplamento, que essa frase, quando você vai estudando, né, você vai começando a ter um pouco de medo de causar isso no seu código, mas o acoplamento, ele não é ruim, né? Dependendo do projeto, ele é impossível de evitar. Porém, o importante é você ter um acoplamento saudável, ou seja, um acoplamento inteligente, não exagerado, né? A quantidade também depende do projeto. E uma das coisas que vai definir a qualidade desse acoplamento é a qualidade do seu encapsulamento, né? Mas, com tudo isso explicado, vamos falar agora sobre SOLID, sobre os princípios. E o primeiro princípio de SOLID, começa com a letra S, é o princípio da responsabilidade única, né? Eu achei essas imagens muito interessantes de uma autora que eu vou dar os créditos no final da apresentação, onde eu queria explicar uma coisa. Quando virem um robô, né, que é tudo sobre robôs aqui, imaginem classes ou entidades em geral de programação orientada a objetos, tá? A utilização de classes é um pouquinho mais trivial, né? Imaginar que os robôs sejam classes, né? O que é o princípio da responsabilidade única? É aquela coisa bem ligada com coesão,
né? É você ter uma classe que ela tem uma única responsabilidade, ela é uma coisa, né? Então, aqui no lado errado da história, né, a gente tem um robô que ele é um chefe, ele é um jardineiro, um pintor e um motorista, né? Então, ele tem muitas responsabilidades. Imagina que um chefe ele tem 20 métodos, um jardineiro tem 40. Já não preciso nem mais continuar a falar, né? É que a classe já acaba perdendo o seu próprio sentido de existir. Ela não tem um propósito, né? E agora, o que que deve ser feito seguindo as boas práticas, o clean code, né? O princípio solid é ter uma classe para cada função, né? Então a gente tem um robô que é chefe, nós temos outro robô jardineiro, outro pintor e outro motorista, né? Essa é o que propõe esse princípio do solid, que é o princípio da responsabilidade única. O próximo princípio é a letra O, que é o princípio aberto-fechado. Nós temos um exemplo de aberto-fechado. É uma classe que ela tem essa função de cortar, né? Ela é uma classe, sei lá, que trabalha numa padaria cortando pão. É uma pessoa que trabalha numa padaria cortando pão. E é necessário, por algum motivo de negócios, que a gente faça uma manutenção nela, porque é solicitado agora que tenhamos um pintor, né? Então, o que que a gente faz? A gente pega essa classe que pode cortar, altera esse comportamento dela para fazer com que ela consiga pintar ao invés de cortar. É muito importante dizer esse ao invés, né? Agora ela não corta mais, de fato, ela só pinta, né? E o que que isso tem a ver com aberto e fechado, esse nome que não é muito intuitivo, né? O princípio aberto e fechado, ele promove que uma classe deve estar aberta a extensões e fechada a modificações, no sentido de evitar, né, de negar modificações. E aqui é um exemplo de modificação. A gente modificou, nesse sentido, nesse contexto aqui, a função da classe, né? Ela é a mesma classe, porém, ela tem um comportamento completamente diferente. Isso pode atrapalhar em várias coisas, né? Vamos supor que essa classe ela seja ela seja uma classe pai de várias outras classes. Se você modifica o comportamento por completo dessa classe, ferrou. Você vai ter muitos problemas para corrigir a partir de agora, né? E o que seria o correto? É a gente estender o comportamento dessa classe, né? A gente é, aumentar, né? O que essa classe pode fazer. Ou seja, antes a gente vê que o robozinho ele pode cortar, é pedido uma solicitação para que nós tenhamos um pintor, e agora esse robozinho pode cortar e pintar, né? Isso tem uma discussão na comunidade com relação ao princípio de responsabilidade única, né, que é o que a gente viu anteriormente, porque, né, se é acabado de falar que uma classe ela não pode ser pintora e cortadora de pão ao mesmo tempo, por que que esse princípio ele fala justamente sobre a gente estar aberto, né, as classes estarem abertas a se estenderem, né? Essa é uma discussão muito acalorada e vale a pena uma pesquisa bem a fundo, né? É uma opinião que pode mudar de pessoa para pessoa, de desenvolvedor para desenvolvedor, mas o importante é que você sempre trabalhe com o seu time, né? A equipe definir que é o melhor nesse caso, né? Nesse tipo de discussão, você deve seguir. O próximo princípio é a letra L, né? Que é o princípio de substituição de Liskov, que inclusive tem uma notação científica bem difícil de entender de primeira. Eu recomendo que vocês pesquisem essa notação, mas aqui a intenção é essa visão bem simplista, né, do que são os princípios SOLID, para que a gente consiga entender em bem alto nível, né? O princípio de substituição de Liskov está relacionado completamente à questão da herança, né? Então, ele diz que um objeto que é filho de outro, ele tem que estar apto a realizar as tarefas de seu pai, né? Não faz sentido eu ter um objeto pai que faz uma tarefa X e um objeto filho que não faz essa tarefa X, né? Essa não é a ideia da herança. A ideia da herança é aumentar a quantidade de tarefas, né? Nesse linguajar que eu estou usando aqui, aumentar a quantidade de tarefas que podem ser realizadas. Então, nas classes ali, nós temos o Gil, que ele sabe fazer café, que é o robô grande, e o Léo, que é o filho do Gil. Aqui a gente já começa a assimilar que,
né, que o Gil, que o Léo, que é o filho, provavelmente sabe fazer café, né? Então, uma pessoa externa, vamos supor que, sei lá, seja eu mesmo pedindo um café para o Gil. Gil, me traz um café? E ele, obviamente, ele me traz porque ele está pronto para fazer isso, ele está programado para fazer isso. A classe, ela foi preparada para trazer um café. E eu agradeço, né, por educação ao robozinho. O que seria errado, segundo o princípio de substituição de risco? Vamos supor que um dia Gil não esteja e eu peço para o Léo, seu filho, me trazer um café. O Léo, por algum motivo completamente desconhecido e que aborreceu todo o restante do programa, dos desenvolvedores e até mesmo dos clientes, é que o Léo não sabe fazer café, mesmo sendo filho do Gil. Então, o Léo, ele herda o comportamento de Gil, porém ele não sabe fazer café. E isso vai trazer grandes problemas para o código, para manter esse código, né? Então ele até fala, o Léo, coitado, né? Ele fala, não sei fazer café, mas eu te trouxe uma água, pelo menos, né? E isso me gerou um estresse. Qual que seria o certo segundo esse princípio, né? É que o Léo esteja completamente apto, né? Ele tenha sido pensado para herdar e realizar todas, sem exceção, todas as ações que o pai consegue fazer, né? Ou seja, ele tem que estar apto a realizar essas tarefas justamente por ter herdado. Caso a gente precisasse de um robô que não trouxesse café, mas sim outra coisa, aí sim, aí a gente foge da herança, né? Mas caso a gente vá usar a herança, o filho tem que estar apto a realizar as tarefas do pai. O próximo princípio é a letra I, que é o princípio de segregação de interface, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de dois robôs, onde eles estão numa aula de educação física, né? E a professora pediu para que todos os robôs fizessem os seguintes exercícios: girarem, balançarem os braços e mexerem as antenas. Porém, um desses robôs não tem antenas, né? O que acontece? Ele não vai conseguir fazer esse exercício de mexer as antenas, enquanto o outro robô consegue normalmente. Ele até fala, ops, eu não tenho antenas, né? E no exemplo correto, né, segundo o princípio de segregação de interface, é que nós separemos essas interfaces, né? O que são esses exercícios? Aliás, perdão. Esses exercícios são métodos de interfaces. Esse desenho ele representa isso, né? Então, ao invés de termos robôs que implementam a interface, uma interface, nós temos várias interfaces. Então, o robô que tem antenas, ele vai implementar a interface de antenas. Se ele tem braço, ele vai implementar a interface de braço. Se ele tem a capacidade de girar em torno de si mesmo, ele vai implementar essa interface. O robô que não tem antenas não vai implementar a interface de mexer antenas. Por quê? Segundo esse princípio, uma classe ela não deve implementar uma interface na qual ela não é obrigada de usar os métodos, né? A gente sabe que ao implementar uma interface, a gente assina um contrato e a gente é obrigado a implementar todos os métodos. Porém, se o robô ele não consegue, ou até mesmo segundo a intenção do software, ele não devia mexer as antenas, então, por que ele tem que ter um método na interface que ele implementa de mexer as antenas? Isso não faz sentido. E é justamente isso que o princípio de segregação de interface ataca. É você separar suas interfaces e fazer com que cada classe utilize várias delas, né? É você peneirar sua interface em várias outras pequenas. E o próximo princípio é a letra D, de inversão de dependência, né? O que esse princípio diz, né? A gente vê a classe, o robozinho, que ele corta pizza com o seu braço cortador de pizza. Qual é o problema aqui? O problema é que esse braço com serra, ele está completamente atachado ao robô, né? É um comportamento muito forte dele. E isso vai de encontro com a letra O, que é o princípio de aberto e fechado. Então, vamos supor que esse cortador, aqui na imagem parece mais um serrote, não parece uma serra, né? Não parece um cortador de pizza. Mas vamos supor que a gente quer cortar pizza no sentido como se fosse uma faca, né? E não com aquela ferramenta, aquela ferramenta de cortar pizza com a rodinha, né? A gente não quer mais cortar desse jeito, a gente quer com uma faca. Qual é o problema? Eu vou ter que modificar esse robô. Mas aí que tá, eu vou estar ferindo o princípio U, né? Eu vou estar
modificando uma classe que deveria estar fechada para modificações, né? E como é que a gente resolve isso segundo esse princípio? A utilização de interfaces, né? Ela é uma coisa muito trivial para a gente quando a gente vê essa imagem, né? Então, ao invés de o robô ele ter um braço completamente atachado a ele, ele vai implementar uma uma interface, né? E essa interface a gente vê até que ele tem um soquete agora, né? Ou seja, se ele precisar trocar de ferramenta agora, agora a gente não quer mais cortar com essa serrinha, a gente quer cortar com uma faca, né? É só você desatachar a serrinha e atachar uma faca, né? Toda ferramenta que estiver de acordo com esse soquete vai poder ser utilizada para essa classe. E esse é o princípio de inversão de dependência. Aqui são todos os princípios listados, formando a palavra solid, em inglês, né? Eu falei em português que eu acho mais simples. E umas considerações. Solid, ao aplicar solid, você não está mostrando que você sabe codificar. Aprender a codificar é mais simples, parece mais simples até que usar Solid, na verdade. Aprender a codificar, você tem as linguagens, você tem os tutoriais. Porém, Solid está ligado com codificar com qualidade, não com saber codificar, né? Obviamente, até como eu disse antes em alguma das partes dos princípios, isso tudo não é uma regra. Claro que são boas práticas, são coisas que, se forem seguidas, vão dar uma qualidade maior do seu código, que é o mesmo exemplo daquele post todo desorganizado e o post todo organizado, né? Então, claro que isso é bom, porém não é uma regra. Então, de acordo com o que for definido pela equipe, ou se for um projeto pessoal, né, de acordo com o que você definir, da complexidade que você quer manter o seu projeto, você pode se sentir livre para usar ou não algum princípio, para aplicar todos rigidamente ou um pouquinho mais livre, etc. Essas imagens todas foram de um artigo muito bom, muito autoexplicativo dessa mulher chamada Ugona Thelma, né? O nome do artigo é Os Princípios Sólidos em Imagem, é um artigo do site Medium, e que eu recomendo também a leitura, caso vocês queiram é, ver a fonte que eu peguei tudo isso, né? E sobre o Solid, era isso que eu queria falar para vocês, e obrigado pela atenção e pela oportunidade.